É aqui que a gente fala da jornada de como captar de R$ 2 a R$ 5.000 para a sua ONG, para o seu projeto social. Meu nome é Débora Ferreira e vamos começar mais um episódio com o tema Entenda esta parte do projeto, para que você capte mais recursos. Isso mesmo, gente. A gente hoje vai falar de uma questão de que ela envolve muito o projeto e muitas das vezes as pessoas esquecem esse ponto porque acham que, na verdade, ela está vinculada com a captação, só que a gente só pensa só de um lado, a gente não pensa do segundo lado, ou, na verdade, a gente não pensa realmente na parte de um todo, nessa parte que a gente fala dentro do projeto social. Eu sempre gosto de falar para as pessoas que o projeto, ele é um sistema. O que é um sistema? É um sistema vivo, onde a gente precisa entender tudo tem que estar... Não é entender tudo profundamente, mas é entender pelo menos superficialmente, né, o que está acontecendo no projeto, antes da gente pensar em fazer outras coisas se a gente não entende o básico. Então, essa é a questão. O projeto é um sistema onde a gente tem que ter conhecimento desse sistema e tudo tem que estar conectado, porque se não tiver, se tiver um fio solto, a gente não consegue alcançar o nosso objetivo. E aí, a questão é essa. O que eu vou falar? O que é essa parte aí que eu tenho que entender dentro do projeto? Gente, a gente tem que entender a parte financeira do projeto. Por que eu tenho que entender a parte financeira, Débora? Gente, a gente fala de captação de recursos. E o que é a captação de recursos? A captação de recursos, ela é o nosso objetivo meio. E a gente tem o objetivo fim. E o que é o objetivo fim? O objetivo fim, o que eu, como projeto, quero fazer. E o que eu quero fazer? Qual é o meu objetivo? É resolver um problema social. Então, assim, quando a gente cria uma instituição, a gente pensa em... Eu estou vendo uma demanda, eu estou vendo uma necessidade e eu quero tentar amenizar ou resolver. E aquela questão, amenizar, é porque a gente sabe que, vamos dizer aí, que a gente não pode acabar com a fome no mundo com o projeto da gente. Mas a gente pode amenizar, quer dizer o quê? Que eu atendo 100 pessoas. E se dessas 100 pessoas eu tirar pelo menos 30 delas e elas se virarem sozinha, conseguirem se alimentar sozinha, conseguirem recursos suficientes para se manter, eu estou super bem. Eu tirei 30 pessoas ali da questão da fome, da questão da miséria. Mas se eu estou falando para você que, mas tinha 100, Débora. Gente, eu falei que eu vou tentar minimizar. Eu não vou resolver porque não tem como eu resolver. Além de não ter como eu resolver, existe uma demanda muito maior por trás que, às vezes, a gente não consegue. Então, a gente tem que pensar que sempre vai haver um problema social. Porém, todavia, se a gente conseguir fazer com que as pessoas entendam que existe um problema, falar para as pessoas que esse problema pode ser resolvido, e se todo mundo ajudar, a gente pode até fazer aquela questão de um mundo melhor, que esse é o nosso objetivo. Mas, se a gente continuar com esse percalço aí no meio da nossa vida, a gente sabe que a gente não vai resolver, mas a gente pode minimizar, a gente pode fazer com que algumas pessoas consigam ter sucesso nesse problema que a gente quer resolver. Entendeu o sentido da coisa? E aí vem a questão, a gente fala muito em captar recursos, eu quero captar, eu preciso de dinheiro, a gente pensa no dinheiro, mas a questão é, a gente não entende o dinheiro. E eu sempre falo isso para vocês, a gente sempre pensa na captação como dinheiro. E, na verdade, gente, o projeto, ele tem ali o seu objetivo fim e o seu objetivo meio. O dinheiro nos proporciona muitas coisas, porém, todavia, nós precisamos saber se realmente ele é necessário para as coisas acontecerem. Eu lembro que, nem lembro, né? Eu vivo falando sobre essa questão de recursos, porque a gente fala aqui na captação para manter o projeto, e muitas pessoas não entendem da gente falar sobre captação e achar que a gente só pensa em dinheiro. Mas a gente também tem que entender, gente, que o dinheiro faz com que a gente consiga fazer as coisas dentro do projeto, como na nossa vida. Então, eu gosto muito de dizer que a gente tem que parar um pouquinho e analisar o mundo real, que é o mundo onde a gente vive, é o mundo que eu trabalho, que eu estudo, que eu tenho marido, que eu tenho filho, que tem os problemas da vida, e tem o projeto social, que ele tem tudo isso. Mas aí a gente tem a questão de que é um sonho, as pessoas que não conhecem o que é projeto acham que é de mentira, e tem centenas de outras coisas que a gente quer dividir, quer separar. Mas, na verdade, gente, é uma coisa só. E essa única coisa, a gente tem que entender
tanto o lado do projeto social quanto o lado do projeto, da nossa vida pessoal. E aí, muitas das pessoas, elas entendem que eu posso organizar o projeto como eu organizo a minha vida pessoal. E, na verdade, gente, não é que você não possa fazer isso não, tá? Você pode, mas tem que saber se sua vida pessoal é organizada também. Porque senão você vai levar esse vício de desorganização, de não saber o que é finanças, para dentro do projeto. Então, não adianta muita coisa, né? Porque você está errando no seu mundo real e vai errar também dentro do projeto social. Então, a questão é, o que eu tenho que entender, na verdade, o que é essa parte tão importante no projeto que vai fazer com que eu mude a questão da minha captação de recursos. Então, vamos lá, gente. Primeiro ponto, como eu sempre gosto de falar, é a gente entender o nosso projeto. É necessário que a gente entenda, porque não adianta a gente pensar sempre no objetivo meio. Porque a gente sempre vai colocar vocês, não sei se vocês estão legalizados ou se já estão legalizados, a primeira coisa que qualquer pessoa, qualquer fonte de recursos que a gente vai tentar captar, ele vai perguntar qual o seu objetivo. E qual é o meu objetivo? Meu objetivo, fim. Qual o problema social que eu quero resolver? Quais resultados que eu quero atingir? Qual é o meu objetivo oficial? Eu tenho metas para atingir esses objetivos? Eu tenho metas. Só que para que eu possa bater nessas metas e alcançar esses objetivos, eu preciso pensar no que eu posso fazer nessa meiuca aí, que aí vem a questão do objetivo meio. E esse objetivo meio tem a ver com a minha captação de recursos. Tem a ver com eu entender as finanças do projeto social. E aquela questão, por que eu vou entender as finanças do projeto social? Porque eu também tenho que entender até mesmo as finanças do nosso mundo, gente. Hoje, a gente tem a questão de que nós, brasileiros, e não só brasileiros, mas o mundo todo aí, a gente não tem uma educação financeira. Em 2020, a gente teve essa questão de botar no currículo escolar a questão do aluno, né, ter essa educação financeira, porque a gente sabe que o brasileiro é endividado, que a gente quer gastar mais do que a gente tem, na verdade. E dentro do projeto é a mesma coisa. A gente gasta sem nem ter. E aí é aquela questão, a gente gasta sem nem ter, e de onde vem esse recurso? E essa é uma questão, como que eu vou gastar algo que eu não tenho, mas que no final das contas eu consigo pagar as coisas e na verdade eu nem sei de onde que surgiu aquele recurso. Isso é preocupante para dentro de um projeto. Isso é preocupante para você crescer dentro do projeto. Isso é preocupante para você querer captar na hora de captar algum recurso de determinadas fontes. Se você não sabe o que aconteceu, como, onde, por quê, que surgiu esse recurso, fica difícil para você. Então, entenda essa parte do projeto. Tem tudo a ver com o seu objetivo fim. Eu não posso separar a questão de eu não alcançar objetivos com a questão do que eu estou fazendo, como eu estou captando. Porque isso tem a ver. Já falei para vocês aqui, já contei a história de um projeto que eu fui, que a gestora estava lá, não, mas a gente tem que fazer a questão das crianças e dos adolescentes, o nosso projeto tem que fazer isso. E ela falando que estava sem recurso e estava fazendo obra. Para que você está fazendo obra? Se você está com falta de recurso e a obra não é tão necessária para embelezar o espaço. Ah, mas aí embelezando o espaço a gente vai conseguir mais recursos? Não, gente, não dá. E aquela questão, você não sabe utilizar o dinheiro da forma correta. Você não está atingindo os objetivos do projeto, mas você tem recurso. Isso é um problema. E às vezes você quer realizar centenas de coisas no projeto, mas você não tem recurso e você não sabe nem como você vai captar recurso para realizar essas coisas todas dentro do projeto. Então a gente tem que pensar na parte contábil do projeto, na parte financeira do projeto, sim. Não é só a gente pensar em captar recursos, mas é entender se esses recursos realmente estão sendo direcionados para que eu possa alcançar os objetivos, o qual eu me propus a fazer como uma instituição. Entendeu isso da coisa? Às vezes vem aquela questão, a gente tem recurso, aí a gente faz as coisas na emoção. Ah, vamos fazer, como essa presidente fez. Vamos fazer obra. Gente, isso é emoção. Isso não é necessidade. Aí você está jogando dinheiro fora sem necessidade, podendo investir, aplicar em coisas que amanhã podem realmente fazer a diferença para você alcançar seu objetivo.
Às vezes é aquela questão de não saber controlar o recurso, de não escolher para onde ele vai. No meio aí de 2020, poxa, eu estava fazendo um trabalho legal com a instituição lá, a gente montando, criando lá um fundo, né, a reserva para a instituição, e no meio da pandemia a pessoa resolve tirar todo o dinheiro do projeto que a gente teve, fez isso aqui, e era pouco, tá? Fizemos um sacrifício para conseguir uma reservinha ali, e a pessoa pegou o recurso e comprou cesta básica. Era necessário? Pô, tudo bem, mas ela agiu com emoção, porque depois não tinha dinheiro para pagar luz, água, telefone, as coisas todas que eram obrigadas para o projeto acontecer. Agiu com emoção. E a gente tem que pensar nisso. A gente não pode, tem ali, a gente vai fazer. Não, gente, a gente tem que pensar. Muita gente me pergunta, Débora, eu quero fazer um plano de captação de recursos. Gente, fazer um plano de captação de recursos não é nem tão difícil. Mas a gente tem que entender essa primeira parte. Porque planejar como eu vou captar é fácil. Mas a questão é, saber se eu vou conseguir captar não é tanto. Porque isso depende de outra coisa. Saber o quanto eu vou captar também depende de outra coisa. Não é simplesmente sair fazendo e falar, eu preciso do dinheiro. Gente, todo mundo precisa, as pessoas precisam sobreviver. Mas a questão é, será que eu vou aplicar esse recurso da forma correta? Isso é uma questão. A maioria dos projetos dizem que tem dívidas. Eu tenho muitas dívidas, Débora, eu tenho muitas dívidas, são muitas contas para pagar. Gente, o projeto tem conta para pagar, todo mundo tem conta para pagar. Se o teu projeto tem um espaço físico, se o teu projeto dá comida, se o teu projeto dá material, se o teu projeto tem funcionário, gente, todo mundo tem que pagar, vai ter conta. Aí a gente pensa mundo real e mundo paralelo. Na sua casa você paga luz, água, telefone, gás, e compra comida, e compra roupa, e paga plano de saúde. Olha só quanta coisa você faz. Só que muitas das vezes, no meu mundo real, eu tenho um cartão de crédito. E aí, daquela questão, eu tenho cartão de crédito, eu gasto mais do que eu, na verdade, às vezes eu necessitaria. Hoje eu estava aqui conversando com o Jefferson, e o Jefferson falou para mim assim, poxa, eu tô cheio de vontade de tomar um sorvete. Pede um sorvetinho pra gente. Eu falei, cara, vamos pedir sorvete pra quê? Tudo bem a gente tá com vontade de comer um sorvetinho? Tudo bem, gente. Mas será que realmente é necessário comer agora, 8 horas da noite, tomar um sorvete, sorvetinho caro? É uma coisa que eu quero? Quero, mas eu tô cheio de coisa para fazer. A gente tá aí para pagar uma conta de luz, tem algumas coisas para comprar. Eu quero criar essa questão de ter essa coisa de, poxa, eu posso tomar um sorvete gostoso? Posso. Mas será que é uma coisa necessária para esse momento? É a mesma coisa que a gente tem que pensar dentro do projeto. Será que aquela gestora que tirou todo o recurso que a gente tinha ali, fazendo praticamente durante quase um ano ali, dentro do projeto, conseguindo recurso, deixando ali para uma emergência, será que era necessário ela tirar o dinheiro das cestas, tirar o dinheiro ali para comprar a cesta básica? E eu falei para ela depois, cara, não tinha necessidade, porque a gente conhece tanta gente, você tem uma rede tão legal, que olha quantas cestas chegaram. Mas era necessário naquela hora. Eu falei, cara, era só esperar. Era só esperar mais um pouquinho. Mas as famílias estavam necessitadas. Eu sei. Mas o problema todo é como que agora a gente vai pagar as contas que a gente tem que pagar? Vai perder o espaço? Vai ficar com dívida? E eu sei que a gente fazendo aí vários projetos que eu também trabalho, estamos com dívida, a gente vai lá organizar a nossa dívida para pagar em prestações. Tudo bem, só que o problema todo a gente meio que parcela, na verdade, a gente parcela realmente os nossos problemas. E pra gente, como projeto, não é legal a gente ficar parcelando nossos problemas, não. Porque muitas das vezes, a gente vende almoço para pagar janta. Então, se eu não entender essa parte do projeto, a parte financeira do projeto, a minha captação fica ruim. Eu não sei para onde vai o recurso. Eu não sei se o recurso realmente está sendo aplicado da forma correta. Eu não sei se eu estou desenvolvendo, se eu estou aplicando, se eu posso fazer melhorias dentro do projeto com o recurso que está chegando ou com o recurso que está saindo. Se eu não entendo isso, eu deixo só lá, Deus dará, vai acontecer como acontece sempre. Todo dia que eu abro a internet, as redes sociais, toda vez que alguém me faz uma pergunta, fala sobre dívida.
Débora, eu estou com dívida. Débora, eu preciso de recurso. Débora, como eu começo? Débora, como é a captação? A gente sempre fala do dinheiro. Mas a gente esquece dos outros pontos que são necessários e que realmente são obrigatórios dentro do projeto. Eu falo de dinheiro, mas poucas das vezes eu falo do objetivo fim. Eu quero só falar que eu preciso do dinheiro. Eu preciso do dinheiro para pagar funcionário, eu preciso do dinheiro para pagar a luz, eu preciso do dinheiro para pagar o gás, eu preciso do dinheiro para comprar a cesta básica. Mas e o que eu estou fazendo? Tá vendo como as coisas caminham junto? E a gente separa o projeto e diz que captação é captação, marketing é marketing, operacional é operacional, e resultados é resultados, assistente social é assistente social. A gente vai jogando em blocos e é aquela coisa, cada um no seu quadrado. Aí se explode alguma coisa, aí vem uns. Mas aí ninguém conversou, cada um tinha que ser metido, que não sei o que. Começa uma bagunça e fala, cara, mas vocês separaram as coisas. Em nenhum momento se juntaram para tentar resolver as coisas e realmente alinhar alguma coisa dentro, alinhar, né, o projeto, porque todo mundo está conectado. Está todo mundo conectado. A minha assistente social tem que estar me direcionando determinados pontos para que eu consiga entender que os meus voluntários eles estão fazendo um trabalho com qualidade e a gente está alcançando resultados. E o marketing tem que mostrar que as coisas estão acontecendo. O financeiro tem que falar também que o recurso está entrando e que está dando certo e que está faltando e como que eu vou captar. Mas se eu só separo tudo e falo, eu preciso ter dinheiro, não importa quanto, eu preciso ter. Você acha que é justo? Você sabe quanto você ganha de salário? Você não sabe? Você sabe. Tu sabe quanto lá, quanto você recebe todo mês lá, quanto você vai receber, o desconto, você sabe. E você sabe quais são as suas dívidas. Não é dívida, né? Você sabe quais são os seus gastos. Luz, água, telefone. Você sabe. E aí você fala, realmente, eu tenho dinheiro, meu salário vai pagar isso, 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 isso. O que não der, eu vou botar no cartão de crédito no mês seguinte. E eu vou empurrando com a barriga até eu conseguir pagar tal dívida. Aí aquela questão, você precisava comprar aquela roupa? Você precisava fazer tal coisa? Você precisava fazer aquilo ali? A gente vai começar a se organizar aplicando algumas técnicas para saber se eu queria ou não fazer aquilo e até mesmo para melhorar a minha qualidade de vida. Porque, gente, é aquela questão. A gente para e fala recursos dentro do projeto. Eu preciso de recursos dentro do projeto. Porque eu tenho dívidas. Mas você não sabe nem as dívidas. Você não sabe nem as contas que você tenha. Você não sabe nem quanto entra dentro do projeto. Isso tudo tem que ser anotado, gente. Isso tudo tem que ser anotado. E aquela coisa, o dinheiro, gente, é uma etapa para a gente garantir a qualidade de vida. É uma etapa. Pra gente, a nossa vida e a vida dos nossos beneficiários. Mas se eu não entendo essa etapa, eu não tenho qualidade. Você acha realmente que o problema social que a gente tem hoje, que a maioria, nem a maioria, que 90% do problema social que a gente tem hoje, envolve o quê? A questão financeira. E para perceber. O desemprego, dinheiro. A miséria, dinheiro. A questão da violência, dinheiro. A questão, às vezes, da questão educacional, dinheiro. A questão da saúde, dinheiro. Tudo que a gente pensar envolve dinheiro. Só que o problema todo é, a gente não sabe trabalhar com dinheiro. Muitas das vezes, a gente nem quer organizar o projeto, que eu falo muitas das vezes isso aqui para vocês, que dependendo do projeto que vocês trabalham, dependendo do como vocês, a metodologia didática de vocês, dependendo como vocês vão se planejar, vocês podem fazer com que a qualidade de vida dos seus beneficiários, que muitas vezes vocês esquecem, se botam meu trabalho é com criança, eu só tenho que pensar na criança. A qualidade de vida da criança. Gente, se eu não pensar na qualidade de vida dos pais, às vezes a qualidade da vida da criança vai continuar a mesma coisa. Porque se eu não mudo também, não mostro para o pai que o projeto está fazendo vai mudar a vida dessa criança, e esses pais têm que estar junto comigo para que essa criança mude, o teu trabalho não vai fazer muita diferença, não.
Eu mandei no Telegram essa semana falando sobre a questão do jovem aprendiz, que está aberta as inscrições para a Petrobras. E uma pessoa mandou uma mensagem para mim. Não sei por que você manda esse tipo de mensagem, eu estou falando sobre captação. Você fala de captação. O que tem a ver o jovem aprendiz? O que tem a ver o jovem aprendiz, gente? Se o meu beneficiário for filho, tá? O meu beneficiário, eu trabalho com uma pessoa com relação à dependência química, uma mãe que sofre violência doméstica, uma pessoa... Gente, é o beneficiário. Mas, além do beneficiário, que a gente tem que entender, o nosso público, que é aqui a gente fala público-alvo indireto e direto. O meu público-alvo direto é aquela mãe que sofreu violência doméstica. É aquele pai ou aquela mulher que tem a dependência química. Mas, indiretamente, eles têm filhos. Indiretamente, eles têm filhos. E, de repente, esses filhos ali, poxa, meu pai, a minha mãe sofre violência, se eu pudesse ter um emprego, se eu pudesse ajudar dentro de casa, nada disso estaria acontecendo. O projeto está te dando oportunidade para que esse jovem consiga um emprego, que ele se torne independente, que de repente esse jovem que consegue essa vaga, ele fala, mãe, para com isso, a gente pode morar junto, a gente pode fazer alguma coisa, a gente pode... Ele vê o mundo de outra forma, que se você, projeto, não está vendo, é complicado. Porque a gente fala aqui, gente, de impacto social. O impacto social envolve outras pessoas, além do seu beneficiário. Impacto social, a gente diz o quê? Social, sociedade, gente. Não é só o beneficiário. E a gente esquece isso. A gente acha que só o nosso beneficiário que faz a diferença. Ah, o Joãozinho tá sabendo ler e escrever. Cara, se o Joãozinho tiver em casa, o pai dele der um soco na cara da mãe dele, desculpa a expressão, ele vê aquilo, o Joãozinho se fecha. Tu acha mesmo que ele vê a agressão do pai com a mãe, ele vai crescer uma criança violenta, possivelmente essa criança, ele vai se fechar para o mundo e vai falar que aquilo não tem que ser feito, ou vai fazer isso futuramente, ou ele vai se fechar para o mundo e vai falar, cara, eu não quero ver isso não é bom para mim, e não sei o que lá, ele diminui as notas dele. Gente, isso tem a ver com o meu beneficiário indireto, que na verdade o meu beneficiário é uma criança. Mas se os pais dele não tiver conectado com o projeto, não vê que o projeto faz a diferença na vida do Joãozinho, que vai fazer lá com que o Joãozinho chegue em casa e fale com a mãe, e mostre atividade, e fale com o pai que ele aprendeu isso, o pai fica interessado, a gente traga esse pai para dentro da instituição e essa mãe, conversa. Gente, eu estou fazendo uma diferença. E se quando eu falo para vocês sobre isso, e eu falo, poxa, pai, boto lá no mural, falando para os pais, que a gente tem um espaço para os pais virem conversar com a gente e que a gente tem um mural de possibilidade de emprego, porque muitos dos pais estão desempregados. Gente, eu estou ampliando a possibilidade. Eu estou dizendo para você, estou falando sobre financeiro. Eu estou falando diretamente de que 90% do que acontece no Brasil tem a ver com dinheiro. E se eu estou possibilitando esses pais, esses filhos, a ter esse tipo de informação, eu estou fazendo com que a renda dessa família mude. Pode não estar totalmente direcionado com o meu objetivo, mas eu estou fazendo muito além do que eu me propus a fazer. Porque eu entendo que a maioria do problema social que acontece no Brasil tem a ver com dinheiro. Ah, mas é falta de conhecimento. Gente, isso é falta de conhecimento. Por que eu estou falando que é falta de conhecimento? Porque se a pessoa não sabe que ela tem direito, que ela tem deveres, que ela tem a internet aí, que não é só para assistir filme e fofoca, cara, eu estou oferecendo oportunidades para ela crescer. Eu estou dando conhecimento e dando não é nem armas, dando ferramentas para que ela desenvolva e possa fazer uma grande diferença no mundo. E saia dessa realidade que ela está hoje e consiga viver. E amanhã, gente, a gente vai prosperando e mudando e fazendo as coisas acontecerem. Mas se eu não entendo isso dentro do próprio projeto, de que eu, captando recurso, eu tenho que fazer com que eu tenha recurso realmente para que eu possa atingir meus objetivos, eu estou com um problema muito grande nas minhas mãos. Eu não estou fazendo diferença em lugar nenhum. Eu não sei quanto eu gasto, eu não sei como eu capto, eu só sei que estou com dívida. Eu só sei que eu tenho conta para pagar. E, na verdade, eu tenho conta para pagar e não sei nem se eu estou fazendo meu trabalho direito. E essa é a questão, gente. Qualidade de vida
vem de um recurso financeiro. Realmente, qualidade de vida vem do dinheiro. Mas eu tenho que saber empenhar esse dinheiro da forma correta. Tenho que empenhar. Eu tenho que saber dentro do projeto o que é o objetivo fim e o que é o objetivo meio. Eu tenho que entender que os dois trabalham juntos. Mas eu não posso pensar só no meiozinho aqui, ó, e deixar o fim só para... depois eu vejo o fim. Que realmente é o que eu estou me propondo a fazer é esse aqui. É o problema social que eu quero resolver. E eu preciso de ferramentas, eu preciso de recursos para que eu consiga alcançar isso aqui. E eu tenho que apresentar às pessoas o que eu estou fazendo e por que eu preciso desse recurso aqui. Para que cada vez eu consiga realizar mais e mais coisas. Ok? E aí vem a questão, Débora, entendi. Entendi, mas assim mesmo ainda fica difícil na minha cabeça entender essas questões. E a questão, gente, é que a gente às vezes não entende, como eu disse, o projeto num todo. O projeto é para a gente entender. O projeto não dá para a gente separar as coisas. A gente tem que entender ele num todinho. A gente tem que entender quais são as forças que a gente tem. Às vezes a gente não tem força nenhuma. O que eu falo sobre forças, fraquezas, oportunidades? A gente fala muito da questão de que a gente precisa analisar o projeto. E a gente não quer analisar o projeto, a gente sempre quer ser a vítima do processo, de falar que grandes organizações conseguem, é muito difícil, eu não tenho tempo, eu não tenho recurso, eu não tenho... A gente quer colocar várias pedras no meio do caminho, e essas pedras, gente, às vezes nem precisam ser colocadas. A gente que coloca. Quando vocês me perguntam, é possível ter um site? É possível ter um site de graça. E já até fizemos uma live aqui falando de alguns sites, algumas plataformas que fazem sites de graça. E sim, vai ter lá a questão de, às vezes, estar o nome do site, da plataforma. Tudo bem. Mas, cara, eu tenho informações aqui, é de graça. Mas aí eu não sei fazer um site. Pô, você pode conseguir voluntários. Tem plataforma de voluntariado que vai fazer para você. A pessoa não precisa nem ir lá no projeto. Ele vai fazer para você lá na casinha dele. Então, assim, a gente já colocou aqui para vocês várias formas que vocês podem aplicar dentro do projeto gratuitamente. E outras coisas, vocês vão sim precisar de ter uma estrutura, sim, vai precisar investir para ter, gente. Mas hoje, se eu não tenho recursos financeiros para investir, eu tenho que pensar nessa questão que eu estou falando. Eu tenho que pensar, como que eu vou fazer minha captação? Como que eu vou fazer um plano de captação de recursos? Mas eu tenho que, antes de pensar em fazer um plano de captação de recursos, eu tenho que entender o que são recursos. Eu tenho que entender o que o projeto faz. Eu tenho que entender quais resultados que ele tenha. Eu tenho que entender essa parte financeira do projeto. Porque não adianta eu falar que eu quero captar sem eu saber o quanto eu quero. O como eu vou captar. Com quem eu vou falar. O que eu vou falar para essas pessoas? Dizer que eu quero recurso. Mundo real, gente, mundo real. Quando uma pessoa chega para você e pede recurso, pede ali, tá uma pessoa em situação de rua e fala, poxa, você podia me dar uma moedinha? Você podia me dar 10 reais que eu vou comer, quero fazer tal coisa? Hoje, a maioria das pessoas fala, eu não dou não, nem olho para a cara da pessoa. Outras pessoas, eu dou porque eu fico com pena. Outras pessoas falam, eu não vou dar nada não porque vai encher a cara. Olha, gente, eu já escutei tanta coisa. E acredito que vocês também já escutaram, já pensaram. E é aquela questão, a gente não sabe o que aquela pessoa vai fazer com aquele dinheiro. Se você der, você não sabe se ela vai comer de verdade, se ela vai comprar droga, se ela vai comprar bebida. A gente não sabe. Você deu. Mas uma coisa é certa. Amanhã, você não vai dar de novo dinheiro para essa pessoa. O que você pode fazer por essa pessoa, às vezes, é dar um prato de comida. Mas, às vezes, a gente não vai ver essa pessoa nunca mais. Cara, ela me pediu, eu dei, pronto, acabou. Ou ela pediu, eu olhei para a cara dela e falei, não é nada. Podia trabalhar? Tu pode pensar um monte de coisa. Só que a diferença é que um projeto, ele tá ali. Ele tá paradinho ali. Ele vai ter luz, ele vai ter água, ele vai ter telefone, ele vai ter gasto relacionado ao aluguel. Isso também depende de como você vai estar ali, quais são os seus gastos oficiais. E a questão é, ele vai estar ali. Eu preciso que pessoas acreditem no meu trabalho e doem mensalmente, que doem constantemente para que o projeto continue acontecendo. Mas se eu não entendo que isso tem que ser feito, não dá certo a minha captação.
Então, eu preciso entender a parte financeira do projeto, sim, para eu dizer para as pessoas o que eu preciso realmente. E não é eu falar para a pessoa, olha, gente, eu preciso pagar luz, água, telefone. Porque as pessoas sabem disso. As pessoas sabem disso. A questão é, você tem que se organizar para que essas pessoas, além de ter essa noção, que elas todas já sabem, elas têm que entender por que você está gastando isso, e o porquê tem a ver com os resultados que você atinge. Tem a ver com seus objetivos. E muitas das vezes a gente não fala. E como eu disse, tá juntinho. Eu esqueço isso. Eu só falo só que eu tenho que pagar contas. E não mostro nada. E às vezes eu nem sei quais contas que eu tenho que pagar. Porque às vezes o final das contas, o mês não fecha. E aí falo, o mês não fechou por quê? Eu consegui o recurso, eu pedi o recurso, aí a gente não sei o que lá, aí tira dinheiro do bolso, que não sei o que. E aí, como fica? Então a gente tem que entender. E como eu disse, para entender, a gente tem que entender que, para que eu consiga ter essa noção financeira dentro do meu projeto, eu preciso entender também quais são as minhas forças, quais são as minhas fraquezas como instituição, quais são as minhas oportunidades, como eu vou captar, quais são, o que eu preciso desenvolver dentro do projeto. Entendeu? Aí aquela coisa, a minha força é o quê? Minha força é que sei lá, porque eu sou comprometida. Será que isso é força? Você ser comprometida aí, você tem pessoas que contribuem com você, porque às vezes o teu comprometimento faz você se estressar, faz você ficar depressiva, faz você tirar dinheiro do seu bolso. Isso não é uma força. Você não está sozinha dentro do projeto. O que é uma fraqueza? Uma fraqueza é não ter recurso. Gente, a fraqueza não é de você ter recursos, não é fraqueza, como eu falo milhões de vezes para vocês aqui. O problema é você ter falta do recurso. Agora, qual é a causa de você não ter o recurso? A causa está aí. Você não pede, sua publicação não tem publicações, você não fala dos seus resultados. Está aí. O problema já está aí visto, porque você não tem recurso para que você consiga continuar o seu trabalho. Mas por que você não tem recurso? Isso é uma fraqueza que você tem que ver o que está acontecendo, que você não está desenvolvendo. Quais oportunidades que você pode crescer aí? Olha quantas oportunidades nós temos, olha quantas fontes de recursos nós temos. O problema não é a falta de recurso. O problema é você que não consegue ter o recurso. Quais são as ameaças que você tem aí? As minhas ameaças é que tem muitas instituições. Gente, tem centenas de instituições. A diferença é que apenas as melhores, as que sabem trabalhar, as que se divulgam, as que têm um trabalho com certeza, as que mostram que o trabalho é certo, as que vão em busca do que elas querem, que tem o recurso. Agora, se você está parado, sentado, pedindo para que as coisas aconteçam, sem você levantar as mangas para fazer, gente, a ameaça aqui não são as outras instituições. A ameaça é você que está deixando as coisas acontecerem e você é a própria ameaça. A gente tem que perceber isso. Entendeu? Então, quando a gente fala o que eu tenho que entender sobre o projeto, como eu tenho que fazer, eu tenho que pensar, gente, realmente, o que eu penso no meu plano de captação de recursos, o que tem a ver a questão da contabilidade, a questão financeira dentro do projeto. Gente, eu tenho que entender o quanto eu gasto. Eu preciso entender o quanto eu gasto. É obrigatório fazer isso. Porque se eu quero recursos no projeto, eu preciso saber o quanto eu preciso. E como eu coloquei aqui, você sabe o seu salário. Se você gasta mais do que o necessário, você sabe o porquê que você gasta mais do que o necessário. Não adianta eu ganhar R$2.000 e querer morar numa casa de 2. Mas eu acho que é justo eu morar numa casa de 2. Você tem duas opções. Ou você trabalha mais para ter mais, ou você troca de emprego, porque se você vai continuar sempre com dívida, é porque você mal consegue pagar onde você mora. Mas eu acho que eu tenho que morar num lugar bom. Todo mundo tem que morar num lugar bom. Mas se você não tem dinheiro suficiente para pagar o aluguel e fica praticamente chorando no final do ano, no final do mês que você não consegue comer, porque você quer pagar o aluguel, cara, você está dando prioridade em coisas que não são necessárias. Se muda, vai para um lugar menor, vai, sei lá, para outro lugar, para outro bairro. Ou, se você não quer se mudar, consegue um emprego que ganhe mais, ou faça uma renda extra, não sei, você vai pensar aí
para que você tenha o recurso que você quer. Por quê? Porque você quer uma qualidade de vida diferente. Mas não adianta você ter uma qualidade de vida se você não pode suportar essa vida que você não consegue manter. Fica estressada porque tem que pagar o aluguel e falar, ai meu Deus, tem que pagar o aluguel, tem que pagar o aluguel. Vou ter que botar alguém para morar junto comigo para pagar o aluguel porque eu não quero sair daqui. Tá bom, se você quer isso, vamos lá. Então, assim, a gente tem que pensar nas estratégias. Então, é importante, gente, que a gente tem que saber quanto que a gente gasta dentro do projeto. É fundamental. E aquela questão não é só o quanto eu gasto. Eu tenho que saber o quanto eu gasto realmente. Como assim realmente, Débora? Gente, luz, água, telefone, se eu dou cesta básica, se eu compro material didático, se eu pago funcionário, eu tenho que entender os meus gastos oficiais. Porque se amanhã eu não tiver um doador que me dá aquilo, eu que tenho que manter o projeto com aquilo. Eu tenho que entender isso. E a gente não entende isso. A gente bota assim, eu gasto luz, água e telefone. E aí o fulano de tal me dá 30 cestas básicas, que são as 30 cestas básicas que eu dou. E aí eu dou 3 anos de cesta básica. Aí a pessoa para de dar, tu vai deixar de dar a cesta básica? Ah, vou, porque aí eu não tenho como dar. E aí aquela coisa, a pessoa necessita da sua cesta básica. Aí você fala, não tem mais cesta básica, acabou. Então significa que você não sabe qual é o real gasto do projeto, porque você conta a cesta básica como é bônus. E que é um bônus, realmente. Mas se você já assumiu essa responsabilidade de dar todo mês cesta básica, tu vai ter que continuar dando. Tu não pode pagar num dia pro outro e falar, gente, não dou mais nada, porque agora não tem mais dinheiro para comprar cesta básica. Tudo bem. Então, a gente tem que se organizar e pensar, poxa, esse mês a gente não tem. Já ir conversando com as pessoas, já estar preparando as pessoas, tem todo um contexto que a gente tem que pensar, gente. Então, eu tenho que saber qual é o real gasto do projeto. O que eu dou para as pessoas e que mesmo que as outras pessoas me deem, eu tenho que colocar lá na minha contabilidade, entendendo, olha só, eu dou leite, eu dou fralda, nananã, isso tudo está entrando aqui, tem que ser monetizado, porque é recurso do projeto, e se amanhã alguém não me der, eu tenho que dar para as pessoas, porque eu já assumi esse compromisso com as pessoas. Ok? Então, tem que ter o gasto real do projeto. Ok? Segundo ponto aqui é como você capta recurso. Como você consegue os recursos dentro do seu projeto? Ah, eu faço rifa, eu faço bingo, eu faço bazar, eu faço editais, eu faço não sei o que lá. Me diz como você tem que ter essas anotações. E, mais uma vez, essas anotações têm que estar lá no gráficozinho de pizza, que eu acho bem legal, e falo muito para vocês. A gente tem que ter no gráficozinho de pizza, pelo menos, que eu gosto de dizer isso, 75% dele lá, que é assim. Vou botar assim, tá, gente? Isso aqui tudo que está aqui tem que ser recursos próprios do projeto. Como assim recursos próprios do projeto? Seus eventos e venda de produtos e serviços tem que ser do projeto. Pessoas que doam mensalmente, não pode ser de uma única fonte. Ah, 75% é da empresa tal. Se a empresa for embora, o projeto fecha, né? Porque 75% do recurso é deles. Se 75% sumir, você tem 25%. Como que tu vai repor nos outros 75%? Não tem. Então, assim, eu tenho que saber essa questão do meu gráfico de pizza e saber quais fontes ali que eu já estou captando e que mantém o projeto. Terceiro ponto aí é como você pode captar. Mudar essa questão. Se eu tenho 75 só da empresa X, como eu faço para ter 75 só do projeto? Mas, Débora, se eu ter 75 do projeto, 75 da empresa, não, se eu tiver 100% do projeto e 75% da empresa, eu tenho 175%. Que bom para você. E aí você faz o quê? Você não vai gastar 175%. Tu vai gastar 100%. Os outros 75% que a gente conseguiu, a gente vai fazendo o nosso fundo. Porque se a empresa sair, a gente tem como repor. E não só repor no sentido de repor e continuar ali, mas a gente também tem como a gente pensar em ter estratégias de que a gente não vai ter como repor, a gente pode organizar, como se fala, fazer alguns, esqueci a palavra, gente, algumas recessãozinhas aí, tirar algumas coisas que às vezes não são necessárias para manter o projeto e conseguir o projeto acontecer até a gente conseguir um outro patrocinador para fazer com que a gente dê aquela aliviada, continue botando dinheiro ali dentro do banco da instituição ali, né, colocando o nosso fundo, reserva, e mantendo o projeto, porque a gente tem que pensar nisso. Isso é importante, gente. E aquela questão que eu falo sempre para vocês, tudo envolve o entender o projeto. Quem é você, instituição? O que faz, como faz, por que faz? Se você não entender isso, essa questão de quanto gasta,
como você capta, como você quer captar, quais as fontes que existem, não vai fazer muita diferença. Porque, como eu sempre gosto de falar, gente, a gente fala com pessoas. As pessoas querem entender quem você é. As pessoas querem entender o que você faz. As pessoas querem saber o que você está transformando. Porque aí sim elas vão ser seus investidores da transformação. Porque a pessoa não quer investir numa coisa que simplesmente está ali. Elas querem ter um retorno. E esse retorno é saber que elas estão fazendo a diferença com você. Isso faz toda a diferença, gente. Isso é muito, 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 muito importante aqui. Entendeu o sentido da coisa? Então, a gente tem que pensar nesse ponto também. Ok? Outro ponto aqui que a gente pode falar é a questão da gente estar pensando agora como eu devo começar a fazer isso, né? Sempre, 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 gente, a gente tem que pensar o que pedir. Como assim o que pedir? Gente, é aquela questão que eu falo para vocês. Entenda o projeto. Se eu sei que eu preciso de fraldas, de alimentos, de não sei o quê, eu preciso desse tipo de coisa, eu tenho que falar para as pessoas que eu preciso disso, para elas me darem, isso significa que eu vou economizar, ok? Eu tenho que falar para as pessoas, e as pessoas têm que entender como que eu vou pedir. E esse como eu vou pedir, gente, envolve as minhas fontes de recursos. Eu não só vou falar com a pessoa, olha, eu quero um dinheiro. Não, gente, eu vou pedir através de editais, eu vou pedir através de emendas parlamentares, eu vou pedir através do governo, eu vou pedir através dos meus eventos, eu vou pedir através de campanhas. Como eu vou pedir? Eu tenho que saber como eu vou pedir, eu tenho que saber as fontes que eu vou ter para fazer isso. E, ao mesmo tempo, quando eu falo das fontes, eu tenho que saber como essas fontes são utilizadas. Porque é aquela questão, eu vou pedir através de editais. Como que se faz um projeto? Como se faz um plano de trabalho? Como se faz a questão de um plano de ação? Eu tenho que saber isso. Porque se eu não souber, não adianta. Eu continuo não sabendo pedir. Mais uma vez, a quem eu vou pedir? Quem eu vou pedir? Eu vou pedir para o edital X, eu vou pedir para a empresa tal, eu vou pedir para as pessoas que estão perto de mim. Eu tenho que saber para quem eu vou pedir, porque isso vai mudar a forma como eu vou pedir. Isso é tudo muito importante. E isso tudo, gente, está envolvendo a questão financeira do projeto, o que eu tenho que entender. E como eu disse, eu preciso entender o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, para quem eu estou fazendo, qual é o meu objetivo, realmente qual é o objetivo fim da instituição, e apresentar para as pessoas o que eu estou fazendo hoje, e pensar no objetivo meio, que é o recurso que eu preciso para chegar nesse ponto aqui, que é o que eu me propus a fazer. Enquanto vocês não entenderem esse ponto e esse aqui, que andam juntos sim, vocês vão continuar com problema na captação de recursos de vocês. Então, gente, faça as coisas acontecerem, mas entenda o projeto, entenda a parte financeira, aplique recursos do teu projeto de forma que realmente faça diferença para vocês, entenda que não é simplesmente gastar e não é simplesmente pedir que vai fazer a diferença. Existem pontos, e como eu disse, o projeto é um sistema que tem que estar todo alinhado para as coisas acontecerem. Se vocês realmente querem fazer o verdadeiro impacto social, não pense só no seu beneficiário. Pense num todo. Ok? Perguntas, pessoal. Que eu falo, às vezes vocês não perguntam nada, né? Mas eu gosto que vocês me perguntem. Nada. Então, sem problema, gente. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos vocês. Não esquece, gente, a gente está rolando aí várias lives, vários conteúdos. Tem perguntas aí, se vocês quiserem perguntem, que aí a gente pode colocar conteúdo aqui. Quanto mais vocês falam, quanto mais vocês perguntam, a gente pode melhorar o nosso conteúdo, porque o objetivo é fazer com que vocês façam a diferença, façam aquela questão que eu sempre gosto de falar, a frase aqui, se vocês querem fazer o bem, tem que ser bem feito. Não adianta só fazer o bem, e é o que a gente está fazendo aqui, fazendo com que vocês façam o bem e bem feito. Façam o verdadeiro impacto social através dos seus projetos. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos vocês, e eu vejo vocês na próxima live. Tchau, tchau, gente.